Continuação do livro da leitura do livro do F.F. Bruce, do comentário do Antigo e Novo Testamento, página 123, a cronologia do Antigo Testamento, um comentário, por F.F. Bruce. Agora o que o F.F. Bruce deu a ideia, né? A cronologia do Antigo Testamento apresenta muitos problemas e incertezas, e não foi feita tentativa alguma a esse respeito de impor uniformidade aos colaboradores para este comentário. É possível fazer afirmações seguras a respeito da cronologia do período antes de Abraão. Na época da elaboração desta obra, é muito cedo para dizer que luz vai ser trazida ou não sobre essa escuridão pelos registros descobertos em Tel Mardik, na Síria, a antiga Ebla. O próprio Abraão é comumente situado na Idade do Bronze Médio, no início do segundo milênio a.C. Essa datação, incidentalmente, foi elaborada por uma confiança cega na cronologia de James Asher. Ela traz Abraão à terra prometida no ano de 1921 a.C. A permanência dos israelitas no Egito só pode ser dada aproximadamente a amplo consenso a favor de colocar o êxodo no século XIII a.C., preferencialmente ao século XV, que era a data mais aceita na década de 30 do século XX. A referência a Israel na Estela Vitoriosa de Merneptah, 1230 a.C., parece indicar que os israelitas chegaram à Palestina nessa época, mas ainda não eram reconhecidos como uma comunidade estabelecida ali. W.F. Albright interpretou os 430 anos de Êxodos 12, 40 e 41 como uma contagem segundo a era de Tanis, 1720 a.C., e por isso datou o Êxodo em 1290 a.C., no reinado de Ramsés II. Outro exemplo de contagem, de acordo com a era de Tanis, Zoan, foi identificado em Números 13:22. O número de 480 anos, dado em 1 Reis 6:1, para o intervalo entre o Êxodo e a fundação do Templo de Salomão, pode ser considerado como o equivalente a 12 gerações. É difícil construir um esboço cronológico das monarquias de Israel e de Judá com base somente nos dados bíblicos, porque o total dos anos reais fornecido em 1º e 2º Reis para os reinos do norte e do sul, desde a morte de Salomão até a queda de Samaria, no 6º ano de Ezequias, 2 Reis 18:10, não conferem. O total para o reino do norte durante aquele período é de 241 anos, e para o reino do sul 260 anos, quando não havia evidências contemporâneas como as que se tornaram disponíveis com a descoberta de registros egípcios, assírios e babilônicos, com as quais se pudessem comparar estes números. As discrepâncias podiam ser explicadas por meio de períodos interregnos no Reino do Norte ou corregências no Reino do Sul. Assim, o total do Norte era aumentado ou o do Sul reduzido. Atualmente sabe-se que as corregências nos dois reinos eram bem mais frequentes do que pode ser inferido somente dos dados bíblicos. A invasão da Palestina por Sisaque, que ocorreu no 5º ano de Roboão, 1 Reis 14:25, é datada independentemente em registros egípcios e aponta para uma data do 930 a.C. para o desmoronamento da monarquia. De acordo com isso, o reinado de Davi começou 1000 a.C. e o Templo de Salomão foi consagrado 960 a.C. A cronologia assíria, desde o início do século 9 a.C. até o final do século 7 a.C., é registrada com precisão nas listas Limu. E o Limu era um oficial designado anualmente e que emprestava seu nome ao ano em que exercia seu ofício, como os archon eponímicos em Atenas e os cônsules em Roma.
Essas listas possibilitam-nos fixar datas como 853 a.C. para a Batalha de Carcar no final do reinado de Acabe, quando ele e outros governantes sírio-palestinos resistiram ao avanço de Salmaneser III da Síria para o ocidente, e 841 a.C. como um terminus ante quem para a ascensão de Jeú, que naquele ano homenageou Salmaneser III, junto com datas posteriores, como 745 a.C., como o ano da ascensão de Tiglat-Pileser III, 2 Reis 15:19, 721 a.C. para a queda de Samaria, 2 Reis 17:6, 711 a.C. para a conquista de Asdod por Sargão, Isaías 20:1, 701 a.C. para a invasão de Judá por Senaqueribe, 2 Reis 18:13, Isaías 36:1 e 663 a.C. para o saque de Tebas no Egito por Assurbanipal, Naum 3:8 ao 10. Quando as listas dos Limu são insuficientes, a crônica babilônica assume, capacitando-nos a datar a queda de Nínive, Naum 3:1 e 612 a.C., a batalha de Carquemes, Jeremias 46:2 em 605 a.C., a deportação de Joaquim, 2 Reis 24, do 10 ao 17, em março de 597 a.C., a conquista de Jerusalém por parte do exército caldeu, 2 Reis 25:3, em agosto de 587 a.C., a ascensão de Évil-Merodach, 2 Reis 25:27, em 562 a.C., e a conquista da Babilônia por Ciro em 539 a.C. Os anos de reinado dos reis persas e de Alexandre o Grande após eles estão suficientemente bem estabelecidos para datar com segurança eventos que estão certamente relacionados ao reinado de qualquer um deles. Aqui então eu falei dos históricos, né? Mas deu só 7 minutos, então eu vou continuar aqui. Aqui agora a leitura, introdução aos livros poéticos, também por F.F. Bruce. Então agora vai falar dos poéticos. A poesia no Antigo Testamento. Grande parte da literatura sapiencial do Antigo Testamento é apresentada em forma poética. O cerne do livro de Jó é poético, não somente em forma, mas também em pensamento e linguagem. O livro de Provérbios, como também partes de Eclesiastes, é poético em forma, mesmo quando a linguagem, embora incisiva e epigramática, é em prosa. O Saltério é poético de ponta a ponta, como também Cântico dos Cânticos e Lamentações de Jeremias. Muitos dos oráculos nos livros proféticos são poéticos em forma e linguagem e acham-se corretamente diagramados em forma de poesia na NVI e outras versões recentes. É um exercício precário, no entanto, usar a alternância entre seções poéticas e de prosa nesses livros como critério para distinguir entre contribuições de autores e editores. Fora os oráculos comuns, ocasionalmente encontramos um salmo incorporado em um livro profético, como a oração de Jonas, Jonas 2:2 ao 9, ou a oração de Abacuque, Abacuque 3:2, um cântico de louvor ao Criador, talvez originariamente designado para a festa dos tabernáculos. É encaixado entre os oráculos de Amós, Amós 4:13, as suas estrofes estão marcadas e separadas pelo refrão. Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Os poemas também aparecem ocasionalmente nos livros narrativos. A maldição tripla na história da queda em Gênesis 3:14-19 assume forma poética. O mesmo ocorre com o cântico de vingança de Lameque em Gênesis 4:23-24. O oráculo do nascimento para Rebeca em Gênesis 25:23
a bênção que Isaac pronuncia sobre os seus dois filhos em Gênesis 27 a 29, e a bênção que Jacó pronuncia sobre os seus descendentes em Gênesis 48:15. Os outros livros do Pentateuco contêm o Cântico do Mar em Êxodos 15, do 1 ao 18, uma ampliação do Cântico de Miriam em Êxodos 15:21, os oráculos de Balaão em Números 23 e 24, o Cântico de Moisés em Deuteronômios 32, do 1 ao 43, e a bênção de Moisés em Deuteronômios 33, do 2 ao 29. Em Números 21, há alguns fragmentos poéticos relacionados à conquista da Transjordânia, extraídos de uma coletânea chamada de O Livro das Guerras do Senhor, versículo 14. Uma coletânea semelhante, o livro de Jazar, forneceu a passagem sobre o sol ficar parado no céu em Josué 10, do 12 ao 13. O lamento do arco, o canto fúnebre de Davi acerca de Saul e Jonatas em 2 Samuel 1, 19 e 27. E o oráculo de Salomão na consagração do templo em 1 Reis 8, 12 e 13. Talvez tenha sido de uma coletânea assim que o autor de Juízes obteve o cântico de Débora em Juízes 5, em que encontramos o hebraico mais antigo do Antigo Testamento. O cântico de ação de graças de Davi em 2 Samuel 22 é repetido em Salmos 18. Em 2 Samuel 23, do 1 ao 7, temos um oráculo dinástico que abrange as últimas palavras de Davi. O cronista incorpora trechos do saltério em contextos litúrgicos em 1 Crônicas 16, 8, 36, 2 Crônicas 5, 13. Ele também preserva o oráculo de Amazai em 1 Crônicas 12, 18. Ritmo silábico. A poesia do Antigo Testamento é caracterizada por padrões rítmicos reconhecíveis que podem ser reproduzidos em certa medida na tradução. O ritmo do som e o ritmo do sentido são combinados para produzir o efeito poético. O ritmo do som depende principalmente de padrões repetidos de sílabas acentuadas. É provável que sílabas não acentuadas também tenham um papel, mesmo que menos importante, nesse aspecto, mas não há concordância quanto ao que seja esse papel. Em relação ao padrão de sílabas acentuadas, podemos ter uma sequência de versos geralmente organizadas em parelhas de versos, tendo 2, 3 ou 4 sílabas acentuadas cada uma, ou temos uma alternância de versos com 4 e 3 sílabas acentuadas, 4, 3, como a nossa métrica comum, ou 3 e 2 sílabas acentuadas, 3.2. Uma sequência desses versos alternados produz um efeito elegíaco e triste. O padrão 3-2 é conhecido como quiná, ou métrica de canto fúnebre, visto que é especialmente comum em lamentos, como no livro de Lamentações. Como está deserta a cidade antes tão cheia de gente, há padrões mais bem trabalhados do que esses, mas esses são os que ocorrem com mais frequência. Paralelismo. O ritmo de sentido toma a forma de paralelismo. O paralelismo é uma figura de estilo que, olha só, então, figura de estilo, figura de linguagem, figura de retórica. Então em cada autor fala fala de um jeito, né? O que ele fala figura de estilo, né? Na hermenêutica fala figura de linguagem ou de retórica, né? Então, figura de estilo em que o que é essencialmente a mesma ideia é expresso duas ou até mais vezes em versos paralelos ou grupos de versos. O pensamento é o mesmo, mas as palavras são diferentes. Os diversos tipos de paralelismo são
descritos da melhor maneira por meio de exemplos reais. Os 3 tipos de paralelismo que se destacam são o paralelismo completo, o paralelismo incompleto e o paralelismo em estágios. O paralelismo completo. No paralelismo completo temos 2 versos, ou parelhas de versos, em que cada termo significa em cada termo significativo de um corresponde a um termo significativo de outro. O paralelismo pode ser sinônimo, como em Gênesis 4:23, na métrica 4:4. Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque. Escutem minhas palavras, aqui mulheres de Lameque é sinônimo de Ada e Zilá. Escutem de ouçam e minhas palavras de minha voz. Outros exemplos são Isaías 1:3b na métrica 3:3. Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Em Salmos 27, 1-3, em cada uma dessas versículos temos 2 parelhas paralelas de versos na métrica 3:2. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Esse ritmo 3:2 não é característico somente dos cantos fúnebres. Como dissemos em outras passagens, como em Salmos 27, ele pode servir como meio de expressão de alegre confiança e louvor. O paralelismo pode ser antitético, em que o segundo verso ou parelha de versos afirma o oposto do verso anterior, como em Salmos 20.8. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Isaías 1:3, já citado, combina com Isaías 1:3a para formar uma estrutura mais bem elaborada de paralelismo antitético. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Aqui os 2 versos da primeira parelha, assim como os 2 versos da segunda parelha, foram um paralelismo sinônimo um com o outro, mas a segunda parelha de versos forma um paralelismo antitético com a primeira parelha. Além disso, o paralelismo pode ser emblemático. Esse adjetivo tem sido usado para denominar uma construção em que um dos 2 versos paralelos apresenta um símile ou metáfora descrevendo a situação com que o autor está de fato preocupado. Um exemplo simples de Salmo 103:13 na métrica 3:3, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Paralelismo incompleto. O paralelismo incompleto ocorre quando o segundo verso de uma parelha não traz um termo de sentido equivalente correspondente a cada um dos termos no verso precedente. Assim, na parelha já citada de Isaías 1:3a, o boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. No segundo verso, no original hebraico, não há verbo correspondendo a reconhece do primeiro verso. O verbo evidentemente pode muito bem ser depreendido do primeiro verso no que tange ao sentido. Não há necessidade de que seja repetido nem mesmo um sinônimo, mas existe então a compensação métrica para a falta de termo por meio de provisão de um objeto com 2 sílabas acentuadas no segundo verso, a manjedoura do seu proprietário, correspondendo ao objeto com uma sílaba acentuada no verso anterior a seu dono. O mesmo fenômeno ocorre em Salmos 1:5. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, em que, apesar da omissão de um verbo no segundo verso correspondente a resistirão no primeiro verso, o ritmo 3:3 é mantido por meio de um uso
de um termo com duas sílabas acentuadas no segundo verso. A comunidade dos justos, em contraste com uma sílaba destacada no primeiro verso no julgamento. Além destes exemplos de paralelismo incompleto com compensação, há muitos exemplos de paralelismo incompleto sem compensação. Se observarmos Salmos 40.2a, ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Não encontramos verbo na segunda unidade correspondente a ele me tirou na unidade precedente, pois não há necessidade de repetição do verbo, mas as palavras restantes de um atoleiro de lama têm exatamente o mesmo valor métrico que a contrapartida de um poço de destruição, e cada um desses conjuntos de palavras tem duas sílabas acentuadas. A palavra é a primeira de quatro, abrangendo no ritmo elegíaco, o ritmo em que praticamente todo o livro de Lamentações foi composto. Um belo exemplo do ritmo elegíaco, 4.3, mais longo, aparece na descrição vívida do caos, venha de novo em Jeremias 4, 23, 26. Olhei para a terra e ela era sem forma e vazia, para os céus e a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes e eles tremiam, todas as colinas oscilavam. Olhei e não havia mais gente. Todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Olhei e a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Aqui o aspecto extraordinário das quatro parelhas elegíacas é realçado por meio do solene olhei, com o qual cada um começa, e pela solene coda que segue a última das quatro parelhas. A primeira parelha de versos do canto de vingança de Lameque, Gênesis 4:23, foi citada acima como um exemplo de paralelismo completo. A segunda e terceira parelhas constituem exemplos de paralelismo incompleto, sem e com compensação, respectivamente. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Nessas duas parelhas, a segunda unidade não tem um verbo correspondente ao verbo na primeira unidade, mas não há compensação métrica para o verbo que falta na primeira parelha, ao passo que na segunda parelha a compensação é fornecida por meio de 77 com a acentuação duplicada, em contraste com 7 vezes com acentuação simples. Uma permuta efetiva de linhas com 3 e 2 sílabas acentuadas é conjugada com a estrutura quiástica em Salmos 30, do 8 ao 10. O quiasmo ocorre no original e por isso transpomos aqui algumas linhas do texto da NVI para corresponder ao hebraico. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Que vantagem haverá se eu morrer? Se eu descer a cova, acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Aqui ocorre o quiasmo métrico de duas parelhas. 2:2 dentro de duas parelhas, 3:2, e isso coincide com um quiasmo de sentido em que uma série de perguntas retóricas, todas requerendo resposta, não se interpõe entre a afirmação de súplica na primeira parelha e o conteúdo da súplica na última parelha. Paralelismo formal, ocasionalmente com a diminuição do paralelismo de sentido e um aumento correspondente da compensação métrica, atinge-se o ponto em que o paralelismo de sentido desaparece totalmente e somente o equilíbrio métrico permanece, como em Salmos 27:6. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. Paralelismo em estágios. Às vezes parte de uma linha é repetida na linha seguinte e se constitui ponto de início para um novo estágio.
Esse processo pode ser repetido da segunda para a terceira linha. Um bom exemplo disso está em Salmos 29, 1-2, na métrica 4:4. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais. Atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Aqui os primeiros 3 versos aparecem paralelismo em estágios. O 4º verso está em completo paralelismo sinônimo com o 3º. Outro exemplo está em Salmos 92, 9, na métrica 3.3.3 da Bíblia Ara. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Aqui as primeiras 2 linhas exibem paralelismo em estágios, a terceira está em paralelismo sinônimo com a segunda. O estilo arcaico desse versículo, observado no comentário Adlock, pode ser ilustrado por uma estrofe construída de forma semelhante em um hino a Baal nos textos ugaríticos. Eis os teus inimigos, Baal, eis os teus inimigos, elimina-os. Eis os teus oponentes, destrói-os. Um outro exemplo ugarítico de paralelismo em estágios é citado na epopeia de Aquate, em que o filho de Daniel, Ezequiel 14:14, recebe uma mensagem: pede vida, Aquate, meu menino, pede vida e eu lhe darei, vida eterna e eu te concederei. Isso lembra Salmos 21:4, no sentido, mas não na estrutura, com sua ação de graças pelo rei na métrica 4:4 Ara. Ele te pediu vida e tu la deste, sim, longevidade para todo o sempre. Outra forma de paralelismo em estágios pode ser reconhecida em Salmos 1:1. Se segue, imita, se assenta, representam esses estágios progressivos em se associar com os ímpios. Se, no entanto, eles são simplesmente 3 formas diferentes de descrever esta associação, então temos o paralelismo sinônimo comum. Estruturação em estrofes. Um exemplo bem conhecido de paralelismo em estágios está integrado numa estrutura em estrofes. É a invocação repetida do Salmo 24, 7, 9, na métrica 333. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Na primeira resposta a essa pergunta, repetida de dentro, quem é esse Rei da Glória? Há mais uma ocorrência de paralelismo em estágios em que poderoso nas batalhas retoma e torna mais específico os epítetos gêmeos, forte e poderoso, Salmos 24, 8. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. A sequência repetida de invocação pergunta de dentro a resposta e resposta forma uma estrofe dupla com o seu clímax no versículo 10 na métrica 2.2. O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Um sinal comum da estruturação em estrofes é a repetição de um refrão. O refrão triplo em Salmos 42 e 43. Originalmente, só um salmo marca o final de 3 estrofes sucessivas nos versículos 5-11 do Salmo 42 e verso 5 do Salmo 43. Uma estruturação estrófica semelhante está indicada em Salmos 46 pelo refrão nos versículos 7 e 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Os versículos 1-7 provavelmente eram constituídos de 2 estrofes.
A transição de uma para outra ainda era marcada pela indicação selá, que é pausa, no final do versículo 3, sugerindo que o refrão era originalmente cantado nesse ponto também. O Salmo 80 é dividido em 4 estrofes pelo refrão nos versículos 3, 7, 14 e 19. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Refrões semelhantes pontuam alguns dos oráculos proféticos. Uma série de oráculos em Isaías é pontuada por um refrão: Isaías 5:25b, 9:12b, 17b, 21b, 10:4b. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou. Sua mão continua erguida, que conduziu à tese de que em Isaías 5:24 temos a conclusão da sequência encontrada em Isaías 9:8. A transposição em Isaías 5:24, depois de Isaías 10:4, na Neb. Estruturação estrófica, de natureza ao menos formal, está incluída em alguns dos esquemas acrósticos apresentados em Provérbios 31, 10, 31, nos primeiros 4 capítulos de Lamentações e em diversos salmos, especialmente em casos em que 3, como em Lamentações 3, ou 8, como em Salmo 119, parelhas que começam cada uma com a primeira letra do alfabeto hebraico, são seguidas pelo mesmo número, começando com a segunda letra e assim por diante, até a 22ª letra. A tradução do Antigo Testamento, da R.A. Knox, tenta representar essa estrutura acróstica hebraica por um correspondente em inglês. A poesia no Novo Testamento. Algumas das passagens poéticas do Novo Testamento sempre são reconhecidas como tais e se tornam instrumentos tradicionais de louvor cristão, como os cânticos da Natividade em Lucas, o Magnificat, Lucas 1, 46 e 55, o Benedictus, Lucas 1, 68 e 79, o Glória, Lucas 2, 14 e o Nunc Dimittis, Lucas 2, 29 e 32, e hinos no Apocalipse como Tu és digno, e digno é o Cordeiro, Apocalipse 5, 9, e o coro do Aleluia, Apocalipse 19, 6. Há boas razões para crer que os hinos cantados pelos coros celestiais de Apocalipse são ecos dos cantados pela igreja militante aqui na terra, ou talvez que os cantados aqui são considerados ecos dos cantados lá em cima. Foram identificados ainda outros hinos ou confissões de fé rítmicas com maior ou menor certeza aqui e acolá nas epístolas. A métrica e o fraseado em Efésios 5,14 sugerem que essa citação introduzida por Foi Dito vem de um antigo hino batismal cristão. É questionável se devemos reconhecer poesia em passagens como Filipenses 2, 6, 11, Colossenses 1, 15, 20, 1 Timóteo 3, 16 ou um prólogo do Evangelho de João. A estrutura dos trechos de Filipenses e Timóteo apontam nesta direção, mas os seus ritmos, como os das outras duas passagens, são ritmos de prosa. Pode-se reconhecer com mais segurança a poesia no Novo Testamento, quando os ritmos reconhecidos de poesia hebraica e grega estão presentes. Os únicos exemplos da métrica poética grega são citações de poetas gregos, como em Atos 17, 28, Arato e possivelmente Epimênides. 1 Coríntios 15, 33, Menander e Tito 1, 12, Epimênides. As formas características da poesia hebraica são claramente reconhecíveis nos cânticos de Lucas e nas palavras de anunciação, Lucas 1, 32. Entretanto, as formas de poesia hebraica aparecem principalmente no ensino de Jesus, especialmente como está registrado nos evangelhos sinóticos.
Talvez uma das razões de Jesus ter sido reconhecido tão prontamente como profeta, acima da evidente autoridade com que falava, tenha sido o fato de que o seu ensino era tão frequentemente organizado nos mesmos moldes dos oráculos proféticos do Antigo Testamento. Isso também contribuía para que fossem memorizados com maior facilidade, porém, e mais importante do que isso, torna crível o fato de que passagens que apresentam esse tipo de estrutura preservam, ao menos na tradução, a ipsíssima verba de Jesus. Poderíamos dar muitos exemplos, mas alguns serão suficientes, os dois da versão do Sermão do Monte do Evangelho de Mateus. O primeiro é a estrofe de Mateus 6, 19 e 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aqui temos paralelismo de sentido, estrutura métrica ABC, ABC, DC. No caso ABC, A1, B1, C1, vírgula, DE, DE. E até ritmo, quando se faz a tentativa de traduzir o grego novamente para o aramaico. O outro é mais breve, mas é interessante porque inclui um quiasmo. Mateus 7,6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes os porcos as pisarão. E aqueles, os cães, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. O padrão é Abba. É lastimável que há algumas das traduções bíblicas mais recentes que fizeram tanto para tornar visíveis as passagens poéticas do Antigo Testamento, não fizeram o mesmo com o ensino de Jesus nos Evangelhos. Isso aí. Então falou dos históricos e dos poéticos, né? Isso aí.